Não há nada melhor do que ganhar. Ganhar no mercado financeiro é diferente. É você contra o medo, contra a dúvida, contra todo mundo que disse que aquilo não ia dar certo. Ganhar dinheiro com a bolsa é uma arte, na qual poucas pessoas conseguem. Você passou pelas quedas, pelas incertezas, continuou estudando, aportando e acreditando. E aí um dia, você abre o aplicativo do seu banco que você usa e tá lá, verde, lucro, crescimento, vitória. Você não ganhou só dinheiro, ganhou confiança, disciplina, direção e poder. E se você nunca sentiu isso, tá mais do que na hora de você começar, porque ganhar muda tudo. Em janeiro de 2025, o noticiário era bem claro. Prepare-se para um ano turbulento. A economia americana desacelerando, eleições se aproximando, guerra comercial entre Estados Unidos e China. Aqui no Brasil, ruídos políticos, expectativa de corte de gastos, promessas de reforma. Nessa época, os analistas estavam pessimistas. Casas de research sugeriam cautela. E os investidores? Vendendo. Mas contra todas as previsões, a Bolsa Brasileira subiu. E subiu muito. Em apenas 5 meses, o Ibovespa valorizou mais de 12%. Em dólares, mais de 23%. Um dos melhores desempenhos do mundo. Tem um exemplo que eu gosto de usar. Ricardo e André eram amigos de escola. Ambos trabalhavam, ganhavam bem, têm família, mas em janeiro de 2023 tomaram decisões opostas. Ricardo assistiu a um analista na TV. Vem a crise, melhor sair da bolsa. Vendeu tudo. Comprou um CDB, Tesouro Direto, achou que estava protegido. André já pensou diferente. Ele pensava que toda crise era uma oportunidade, fantasiada de problema. Ele comprou ações do Banco do Brasil, CPFL, Fleury, Trisul e continuou aportando todos os meses. Hoje, em maio de 2025, Ricardo está com 10% de retorno em renda fixa. E André, quase 30% de lucro. Mesmos amigos, mesma cidade, mesmas condições, mas destinos financeiros completamente diferentes. Imagine você que vai de carro de São Paulo até Rio de Janeiro, são 450 quilômetros. No caminho, chuva forte, neblina, buracos. Muitos param no acostamento, desistem, mas você continua, porque sabe que mesmo com dificuldades, vai chegar. A bolsa é igual. Ela não sobe em linha reta, tem quedas, incertezas, mas quem continua chega muito mais longe. Apesar da expectativa de cortes em 2023, os juros se mantiveram elevados em 2024 e voltaram a subir em 2025. A Selic chegou a cair até 10,5%, mas com a pressão inflacionária global e o aumento dos juros dos Estados Unidos, voltou a subir e se estabilizou acima de 11%. Isso manteve o real forte frente ao dólar, barateando importações, mas também ajudando empresas exportadoras. Além disso, a atratividade da renda fixa ajudou a compor uma carteira um pouco mais equilibrada, dando mais espaço para o investidor alocar partes em ações descontadas. Só em abril de 2025, mais de 6,8 bilhões de reais entraram no mercado acionário brasileiro, vindo diretamente de fundos internacionais. Com essa confusão entre os Estados Unidos e a China e o risco de recessão das grandes economias, o Brasil passou a ser visto como uma alternativa sólida entre os países emergentes. Um país com juros elevados, empresas resilientes e uma democracia que está funcionando. Investidores institucionais estão buscando exposição ao Brasil não só pela valorização cambial, mas também pela expectativa de aumento de lucro das empresas em setores como energia, saneamento, financeiro e infraestrutura. Após anos de queda e desvalorização, muitos ativos estavam sendo negociados a preços extremamente baixos em relação ao seu valor patrimonial. Banco do Brasil, por exemplo, estava com PL abaixo de 4x e pagando dividendos superiores a 10% ao ano. Construtoras como Trisul estavam negociando abaixo do valor de seus terrenos. Empresas de energia como CPFL e Energias do Brasil estavam distribuindo proventos consistentes mesmo em meio a incertezas macroeconômicas. Essa conjunção de preço baixo mais fluxo estrangeiro, mais fundamento sólido criou o cenário perfeito para uma valorização rápida e significativa. E daí que surge o erro principal dos brasileiros. Quanto mais custa o dinheiro, esperar é o melhor momento, é o que todo mundo fala.
Vou esperar passar a eleição, vou esperar o Banco Central americano, vou esperar o novo ministro da Fazenda. E quando você vê, você já perdeu a alta que teve e deixou de lucrar. A bolsa é como um elevador. Quando as portas abrem, poucos entram. E quando começa a subir, todos querem entrar. Mas já ficou apertado e muitos ficaram para trás. Um exemplo é no ano de 2002, quando o mercado temia, o mesmo presidente que é atual do Brasil, Luiz Barsi comprava a maioria das estatais. Em 2008, na crise do subprime, ele comprava bancos. Em 2015, um pouco mais recente, no impeachment da presidente Dilma, ele começou a comprar construtoras, sempre agindo na contramão. Hoje, Luiz Barsi é bilionário e é o maior recebedor de dividendo do Brasil e um dos maiores do mundo. Isso porque ele entendeu que investir é sobre comprar valor, quando todos estão vendendo medo. E em momentos assim, que nem esse que a gente está vivendo no mundo agora, com crises econômicas, países declarando conflito com outros países, países invadindo países, ou até conflitos comerciais, a pior coisa que você pode fazer em momentos assim é investir tudo que você tem de uma vez, sem ter uma estratégia baseada no valuation da empresa, ou seja, os números da empresa, ver se é uma empresa sólida, se ela está endividada, se ela tem capital suficiente para conseguir suprir aquela dívida que ela tem, se ela consegue ser rentável no curto prazo. Você precisa se basear também na geopolítica, ver se o mundo tem demanda para aquilo. Um exemplo, eu não gosto de comprar ações da Gol e da Azul, por exemplo. E você pode ver o gráfico, a situação que está. Por quê? Porque são empresas aéreas. Em 10 anos, a chance de acontecer a mesma crise que aconteceu em 2020, por exemplo, é grande. A chance existe. Em vez de comprar empresas aéreas, eu compro fabricantes. Eu gosto muito de comprar Boeing e Lockheed Martin, por exemplo. As 4 empresas, Azul, Gol, Boeing e Lockheed Martin, trabalham com aviões. Só que, se acontece uma crise que nem aconteceu em 2020, as ações da empresa Gol e Azul vão despencar. Enquanto as ações da Boeing vão conseguir se manter e vão, se cair, vão cair menos. Porque a Boeing ajudou no transporte daquela coisa que trouxe a solução do problema de 2020 para a maioria das pessoas. Por exemplo, a Lockheed Martin, ela se mantém muito bem quando temos conflitos acontecendo no mundo. Lembra que sempre quem vende a solução, em momentos de crise, o dinheiro global cai sobre essa empresa que está vendendo a solução. A solução em um momento de conflito que um país invade o outro, qual que é? A solução é você se defender. E para você se defender, você precisa do seu setor de defesa, do setor de defesa do seu país. Qual que é o setor de defesa dos Estados Unidos? Tem vários. A gente tem a Lockheed Martin, Northrop Grumman, também temos a Boeing. Então, em vez de comprar, eu quero investir em aviões, eu acho que avião tem um mercado bom, um mercado amplo e é usado no mundo inteiro. Sim, realmente. Mas investir em empresa aérea, será que é uma boa? Será que não é um pouco arriscado demais? Por conta da geopolítica, pode até olhar o número da empresa está legal. Mas a geopolítica, para 10 anos, fica um pouco arriscado. Por isso que eu gosto, em vez de comprar empresa de linha aérea, eu gosto de comprar fabricante. Na minha carteira eu tenho Lockheed Martin, Boeing, tenho Northrop Grumman e Bombardier. Todos são fabricantes. Momentos que a gente está vivendo agora, que os russos estão entrando lá no país dos ucranianos, a galera da Terra Santa está em confusão, o Oriente Médio está uma confusão total, e os americanos estão meio que por detrás de muitas das coisas que estão acontecendo no mundo. Quem que está vendendo a solução disso tudo? Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing e as empresas do setor de defesa. Então, se a gente pega o gráfico dessas empresas, a gente vê que enquanto as empresas do setor da linha aérea estão caindo, essas empresas estão subindo por conta da geopolítica. Então, além do valuation, da geopolítica, outra coisa que você deve se atentar também é a análise técnica. Não adianta nada você comprar cega, você tem que saber onde está o preço.
E o preço vai determinar se a ação está cara ou está barata. Então, somando os três, você viu que o número da empresa é bom. Você viu que é uma empresa consolidada e que talvez tenha dívida, mas a dívida que ela tem capital suficiente para pagar aquela dívida. E é normal as empresas terem dívida. Beleza. Contexto geopolítico condiz completamente com a situação dos próximos 10 anos. Com a situação dos próximos 10 anos. Diversas crises. Olha, é só ver o que está acontecendo agora e que tem capacidade de se aprimorar daqui para frente. Então, o que já está ruim hoje pode piorar nos próximos anos. E a gente precisa se defender disso. Valuation, geopolítica, ver o gráfico da empresa e ver se está barato. Só assim eu compro alguma coisa. Alguma ação, alguma criptomoeda, algum título, pode ser título de renda fixa, dependendo. Às vezes comprar IPCA vale mais a pena do que comprar CDI em alguns momentos específicos. E é isso que eu quero que vocês aprendam. E a principal lição que eu quero deixar no vídeo de hoje. Mas enquanto algumas pessoas, um número bem seleto de pessoas, na real, é a minoria que está no mercado financeiro faz isso, que compra a partir de fundamentos, existe uma grande maioria que comete erros absurdos quando vão tomar uma decisão de compra no mercado financeiro. Um desses erros é investir tudo que você tem de uma vez só, em uma tacada só. Isso aumenta o risco e expõe o seu capital a momentos ruins do mercado, que nem a gente falou aqui. Não compra só porque subiu. O preço de hoje pode não refletir o valor real da empresa. E também não segue guru sem fundamento. Cara, estuda, questiona, compara um com o outro. E também não deixa a ganância, o medo e a euforia tomar conta das suas decisões. Ao passo disso, para se proteger ainda mais, diversifique com inteligência. Monte uma carteira com diferentes setores. Eu gosto muito do setor da defesa, gosto muito do setor do petróleo, de pedras preciosas. Então, por exemplo, eu misturo muito esses três na minha carteira. E usa a geopolítica ao seu favor. Além disso, é muito importante você fazer aporte frequente. Eu aporto todo mês, mas eu não compro todo mês. Eu aporto, às vezes eu deixo na renda fixa esperando o preço ficar legal da ação que eu quero comprar. Quando o preço fica legal, eu compro. Não adianta nada você ficar aportando todo mês e quando você vê, poxa, tá caro, mas esse mês eu tenho que aportar. Você vai comprar caro? Claro que não. Você vai esperar a empresa ficar barata, porque quando a empresa tá com as ações caras, é para você estar fazendo dinheiro. Quando a criptomoeda tá cara, é para você estar fazendo dinheiro ao invés de comprando. Sempre comprar na baixa. E nunca, pessoal, nunca tentar adivinhar o que vai acontecer a seguir. Não tenta adivinhar o fundo, não tenta adivinhar o topo. Vai comprando, vê que a empresa está com papel descontado, vai comprando. Caiu mais, no próximo mês você compra mais barato, depois você compra mais barato, compra mais barato. Quando ela começar a subir, o seu preço médio foi caindo. E quando o preço voltar a subir, você vai lucrar tudo isso que você foi investindo ao longo do tempo. E aí consegue ter aquelas altas de 60%, 70%, 80% com ações, fazendo isso. Então, pessoal, esse daqui é o vídeo de hoje. É um vídeo muito de desabafo também. Tentei colocar um storytelling no meio para ficar legal, para ajudar na retenção. Então, se você quer ter aula de investimento gratuito, primeiro link no comentário fixado. Tem todos os dias lá alguns insights, aula bem legal. E meu time tá lá para ajudar também. Então deixa o like, comenta qualquer coisa aí para ajudar no engajamento. Se inscreve no canal, o canal ainda é pequeno, mas logo menos seremos grandes. E até a próxima.